Olá, meus irmãos, bom dia. Nossa escola dominical de novo hoje pelas redes sociais. E eu queria te convidar a estar participando da vida da nossa igreja, da caminhada da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Nós temos uma página no Instagram, @Metodista Bom Jardim. Nós temos uma página no Facebook, também www.facebook.com/Metodista Bom Jardim. E temos também o nosso canal no YouTube, é só você procurar lá Metodista Bom Jardim. Lá está todo o nosso material, todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que nós temos disponibilizado, desde estudos bíblicos, escola dominical e os nossos cultos do domingo à noite. Então que você acesse, que você busque esse material e nós esperamos que você seja edificado, que Deus fale com você através das páginas, das redes sociais da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Dá uma procurada lá, dá uma olhada, visita, dá uma olhada no nosso conteúdo. E nós temos certeza que você e sua família serão abençoados. Amém? Nossa escola dominical no dia de hoje é sobre Miriam, irmã de Moisés, que ajudou na condução do povo, da escravidão do Egito até a entrada na Terra Prometida, até próximo da entrada. O texto bíblico se encontra em Êxodo, capítulo 15, os versos 20 e 21. Você leia aí na sua casa e nós possamos caminhar juntos aqui no nosso estudo. Bom, o que destaca na vida de Miriam, na caminhada dela e no seu ministério, é que ela era uma mulher corajosa, uma mulher ousada e que desde muito cedo se dispôs a fazer a vontade do Senhor e a viver os planos de Deus, Deus sempre tem desafios para todos nós e todos nós devemos responder a esses desafios, a estar próximos de Deus, debaixo da sua vontade e aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado para que nós possamos fazer a vontade dele e exercer o papel que ele espera que nós desempenhamos aqui na nossa passagem pela terra. Como nós podemos ver no relato da vida de Miriam, não há idade para você começar a servir a Deus, não há idade em que Deus começa a usar alguém. Miriam, desde muito nova, desde pequena, foi corajosa, foi ousada e se dispôs a servir a Deus nos propósitos que Deus tinha para o seu povo. A atuação de Miriam marcou de forma definitiva a caminhada do povo hebreu, a história do povo hebreu no Egito, e estão registradas no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, mas destaca-se por ser uma mulher, ter o registro do seu nome e dos seus feitos na história da caminhada do povo. E aí nós estaremos vendo esse registro histórico, estaremos vendo sobre a vida de Miriam em 3 pontos principais. O primeiro ponto da vida de Miriam que nós vamos olhar é a história dela, a sua biografia, a sua caminhada junto com o povo. Miriam era de linhagem sacerdotal, irmã de Moisés, irmã de Arão, era filha de Arão e Joquebede. Então ela já vinha de uma tribo, de uma descendência levítica, Ela já tinha a história sacerdotal no seu sangue e no sangue da sua família. Em Miqueias, no capítulo 6, no verso 4, Miriam é chamada como uma das guias do povo hebreu na saída do Egito, junto e no mesmo nível em que Arão e Moisés. Ela foi auxiliadora, ela foi uma das sacerdotisas que ajudou o povo na sua caminhada, na saída do povo do Egito, juntamente com os sacerdotes Moisés e Arão. E em Êxodo 15, no verso 20, nós vemos Miriam ser chamada de profetisa. Diante da ordem de Faraó, que Faraó tinha ordenado que se matassem todas as crianças daquela época, Moisés é colocado num cesto, preparado para ser colocado no rio, para que ele escapasse da morte. E Miriam, ainda nova, ainda criança, acompanha desde a colocação do cesto no rio até ver aonde Moisés seria encontrado. Ela foi acompanhando de longe a descida desse cesto pelo rio,
até que ela vê que a filha de Faraó encontra esse cesto, e a partir daí adota Moisés para ser criado no palácio. Nesse mesmo instante, Miriam se apresenta para a filha de Faraó e se dispõe a cuidar da criança, em ser babá da criança. Não somente isso, um detalhe interessante é que Miriam sugere que ela encontraria uma pessoa do povo hebreu para que amamentasse essa criança, cuidasse dessa criança como um filho. E aí a gente vê o cuidado e o propósito de Deus na vida de Moisés e na vida de Miriam. Porque a mãe de Moisés, que acabava de colocá-lo num cesto para ser descido pelo rio a fim de ser livrado da morte, passa a receber um salário da filha de Faraó para criar o próprio filho. E Moisés tem então a oportunidade de crescer junto a seu povo e ouvir sobre o Deus dos hebreus, o Deus que era o Deus do seu povo. Já na fase adulta, Miriam volta a ser citada e agora novamente com o título de profetisa, na celebração da travessia do Mar Vermelho, quando o povo acabava de ser salvo do exército de Faraó. Assim que Moisés entoava o seu cântico, o cântico de Miriam também respondia ao cântico de Moisés. E aí Miriam pontua no seu cântico o quanto Deus é merecedor de nossa gratidão, merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Miriam teve o seu momento de adoração juntamente com Moisés, celebrando assim a passagem do povo pelo Mar Vermelho e o livramento do exército de Faraó que vinha em perseguição ao seu povo. Segundo ponto é estar disponível para Deus. Desde o primeiro momento, Miriam já estava disponível para Deus quando ela acompanhou seu irmão desde o cesto até ser encontrado pela filha de Faraó. Assim que a filha de Faraó encontra seu irmão no cesto, ela se apresenta ousadamente para a filha de Faraó e pede para ajudar a tomar conta da criança, se oferece para ser babá da criança. E essa iniciativa de Miriam traz grande conforto para a família, traz grande ajuda para sua mãe, que já vinha num sofrimento muito grande de ter que descer o seu filho pelo rio, sem saber se o veria novamente. Miriam aproveita as oportunidades, aproveita os momentos que ela tem na presença da filha de Faraó, para que ela influenciasse. E muitas vezes a gente estar disponível para Deus é estar no lugar certo, no momento certo, e de alguma forma influenciar as decisões que estão sendo tomadas, para que essas decisões sejam para o bem do povo de Deus, sejam para o bem das pessoas que estão envolvidas nessa situação das decisões que vão ser tomadas. Ninguém está aonde está por acaso. Tenha certeza que se você está aonde você está nesse momento, no seu trabalho, no seu ministério, Deus tem um propósito para você. E quando você se coloca à disposição de Deus, quando você se mostra disponível para Deus, você percebe as situações em que você pode influenciar decisões, em que você pode tomar decisões que ajudem o povo de Deus, que melhorem a vida do povo de Deus. Miriam aproveitou essas oportunidades quando ela teve na presença da filha de Faraó. E assim ela abriu caminho para que a sua família tivesse um momento de alegria, um momento de felicidade com o retorno de Moisés para sua casa. Além disso, Miriam, como sacerdotisa, como irmã e da linhagem sacerdotal, ela abre o seu ministério desde a tenra idade, fazendo a vontade de Deus e se dispondo a fazer aquilo que Deus tem o chamado para a vida dela. Terceiro ponto, meus irmãos, nós devemos estar vigilantes o tempo todo. Miriam, mesmo sendo desde nova usada pelo Senhor e disponível para Deus, ela teve o seu momento de falha na sua caminhada. Miriam, associada com seu irmão Arão, fala contra Moisés ao povo de Deus. Moisés era seu irmão, mas também era o líder que Deus tinha levantado para guiar o povo da terra do Egito até Canaã. E nós notamos que Miriam, durante a sua caminhada, ao deixar de ser vigilante, ao deixar de vigiar o seu comportamento, ela tropeça, ela tem um momento de falha na presença de Deus.
Apesar de todos os momentos bons, apesar de tudo que nós já tivermos feito de bom, nós devemos estar vigilantes, porque as armadilhas e os tropeços estão sempre diante de nós. E uma coisa que faz muito derrapar os nossos pés, uma coisa que é uma grande armadilha, pode ser o sucesso do nosso ministério, o sucesso da nossa caminhada. E aí, quanto mais sucesso você tem, quanto mais você acerta, há uma tendência natural de você se sentir autossuficiente, de você se sentir importante e parar de dar ouvidos à voz de Deus e achar que você, por si só, consegue fazer a vontade de Deus sem a ajuda dele e consegue caminhar sozinho na sua obra. Por isso, nós precisamos vigiar e o tempo todo nós precisamos estar atentos para que ao primeiro sinal dos nossos erros nós possamos reconciliar com Deus, nós possamos pedir perdão e sermos perdoados e restaurados pelo poder de Deus. Esse episódio nos alerta também a vigilância e o cuidado que nós devemos ter com a nossa liderança. Cuidado com o que você fala do seu pastor, cuidado com o que você fala do seu líder. Esse pode ser um pecado tremendo e um prejuízo muito grande para a caminhada do povo de Deus. Se você percebe algum erro, alguma oportunidade na caminhada do seu líder, na caminhada do seu pastor, peça orientação a Deus em como fazer uma abordagem a esse líder, para que diante do problema, diante do que estiver ocorrendo, diante do que você percebeu, possa ser encontrada uma situação ou uma solução em amor, em harmonia, em respeito, mas jamais ficar falando desse líder pelas costas, levantando irmãos para cooperar com você nessas fofocas, cooperar com você nessa rebeldia contra um líder que tem caminhado com você. Quando nós percebemos essas falhas, é importante que a gente busque em Deus essa orientação e de forma adequada, amorosa e através do diálogo nós possamos chegar numa decisão. O pecado de Miriam, o erro de Miriam ao se levantar contra Moisés é que ela foi punida com 7 dias de lepra, que durante 7 dias ela teve que ficar fora do acampamento, ela teve que ser excluída do acampamento, porque sobre ela Deus colocou uma lepra para que ela se lembrasse da liderança de Moisés e de estar sempre na presença do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não deixou que o povo andasse até que Miriam fosse curada depois de uma oração de Moisés. O povo espera durante o período de castigo de Miriam, nesses 7 dias. O povo não caminha, o povo não anda, mas mantém um acampamento no lugar e aguarda a cura de Miriam para que volte a caminhar junto ela e o seu povo. Para concluir, meus irmãos, nós vemos que Miriam foi uma das mulheres usadas por Deus num momento extremo e perigoso para o povo hebreu. Miriam, junto com seus 2 irmãos, conduz o povo através do deserto para a terra prometida. É interessante que Miriam aparece como instrumento do Senhor, como alguém que preservou a vida daquele que foi chamado por Deus para a libertação do seu povo. E Miriam se torna exemplo de mulher, exemplo de liderança, exemplo de sacerdotisa, de profetisa, ainda que ela tenha errado. O Senhor a perdoou, o Senhor a restaurou, assim como fez com todos nós e assim como tem feito com nós a cada dia. Quando cometeu os erros que trouxe desestabilidade ao povo, Miriam realmente se arrependeu e sinceramente pediu a Deus o perdão do seu pecado. Nós aprendemos com Miriam que mesmo tendo realizado grandes feitos, que mesmo tendo realizado grandes coisas e temos sido obedientes a Deus, nós não estamos imunes ao erro e nem estamos dispensados de receber a graça de Deus a cada dia na nossa vida. Assim, nós precisamos buscar um revestimento do alto. Precisamos buscar poder em Deus para sermos fortes o suficiente para resistirmos aos erros, às tentações, aos tropeços e sermos libertos de toda a culpa, de todo erro e de todo mal. Que Deus abençoe a sua vida. Que através da vida de Miriam, Deus possa falar com você e te abençoar nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.